Falar sobre o Paraguai, para mim, é uma satisfação. Pena que não está aqui conosco o nosso cônsul Oscar Benítez, pessoa que nós prezamos muito, mas eu tive o privilégio de nascer escutando os discos do Luiz Bordon. Talvez os mais antigos aqui lembrem dos discos 78 ainda. Não havia geração nem do 33, era 78. Os discos de música paraguaia, de harpa paraguaia. Então eu praticamente fui embalado no berço ao som de Índia, Lago de Pacaraí. Então, para mim é muito fácil falar sobre o Paraguai. Como dizia o doutor Fernando Macri, o Paraguai não é só a fronteira, Ciudad del Este, antiga Ciudad Stroessner, né? E o cassino e as peripécias, digamos, fronteiriças. Paraguai é muito mais do que isso. Eu vou basear a apresentação. Eu não preparei um PowerPoint porque fiquei sabendo da substituição do Rubens ontem no final da tarde. Então eu vou tocar nos key points que nós temos discutido lá na federação em respeito a como é que nós vemos esse relacionamento Paraguai-Brasil, Brasil-Paraguai. Primeiro, a economia paraguaia, ela baseia-se extremamente na produção agropecuária, com destaque para a soja. Talvez alguns não saibam aqui, o Paraguai é o 6º maior produtor de soja do mundo. O Brasil, hoje, é quase o 1º maior produtor de soja do mundo. Ele já está superando as produções norte-americanas e de outros países. Se nós adicionarmos o Paraguai, seguramente já somos aí o 1º do mundo. Então, é uma aliança estratégica extremamente favorável e positiva. Além disso, o Paraguai tem hoje um grande rebanho e a exportação de carne é outro dos grandes temas do momento. Mesmo porque o Paraguai tem avançado muito com seu rebanho bovino. O país tem evoluído significativamente na esfera macroeconômica, na área de melhorias fiscais e monetárias. Este é um ponto extremamente importante, e se nós olharmos um pouco para o nosso umbigo aqui do Brasil, é o que está hoje nos faltando na esfera macroeconômica, desenvolver melhor as práticas fiscais e monetárias. E o Paraguai tem feito isso com uma vantagem, uma galhardia extremamente positiva. Entretanto, ainda se verifica no Paraguai um nível de pobreza da população, uma desigualdade social. Eu sei que isso será tema do 3º painel, que é um grande desafio para o Paraguai. Se diz, aí talvez o doutor Macri, meu companheiro possa confirmar ou não, que ainda cerca de 1 em cada 10 paraguaios está abaixo da linha de pobreza. São dados do Banco Mundial, aí eu repasso o peixe conforme está sendo pescado, né? O Fundo Monetário Internacional estima que em 2015 o PIB paraguaio cresça 4 a 4,5%. Então, esse crescimento de 4, 4,5%, se nós analisarmos em comparação com o que está acontecendo aqui no Brasil, quando nós estamos verificando que a nossa queda esse ano de Produto Nacional Bruto é da ordem de 3 a 13,5%, e já especulações que pode ser um pouquinho mais,
a gente verifica que este desempenho paraguaio é extremamente positivo. E o Paraguai conseguiu a meta que nós tanto almejávamos no Brasil. Nós falávamos de uma meta de 4,5% de inflação e o Paraguai está conseguindo manter uma inflação esse ano de 4,5%. O desemprego ainda é da ordem de 5,5% a 6%, enquanto o nosso já galgou patamares de 2 dígitos, praticamente. Em termos de comércio exterior, a balança paraguaia é deficitária historicamente. Em 2014, que é o último dado que nós temos, registrou um saldo negativo de 2,5 bilhões. O Brasil representa a maior parte do intercâmbio comercial. Nós temos a fatia de 29% de participação, seguidos bem de perto dos nossos tradicionais concorrentes, como é o caso da China e Argentina. As exportações paraguaias se concentram em sementes e frutos oleaginosos, combustíveis minerais, carnes e outros itens. Os mais importantes são esses 3 citados. O comércio bilateral com o Brasil tem crescido bastante e é superavitária a posição brasileira. Isso significa que nós devemos encontrar mais parcerias e outras formas de poder aproveitar tudo aquilo que é produzido ou deveria ser produzido com mais intensidade no Paraguai. Porque, é claro, um superávit permanente não é uma parceria ideal. O ideal é sempre uma via de 2 mãos e importações e exportações bastante equilibradas. Neste ano, o Brasil exportou 3,2 bilhões para o Paraguai, basicamente máquinas e aparelhos mecânicos, combustíveis minerais, adubos, fertilizantes, etc. O investimento bilateral Brasil-Paraguai ainda é ínfimo. O Banco Interamericano de Desenvolvimento fez um levantamento recente. Nós saímos de um patamar, imaginem, 16 milhões de investimento brasileiro no Paraguai, é muito pouco, né? E atingimos em 2014 64 no ano, né? 16 milhões no ano. O ano de 2014, 64 milhões de dólares. Ainda é muito pouco, apesar de ter subido, haver uma evolução positiva, ainda assim, nós deveríamos estar investindo mais no Paraguai. E, aliás, a esse respeito, os senhores todos têm conhecimento que o ministro Armando Monteiro recentemente levou 92 empresas uma missão ao Paraguai, especificamente para incentivar os investimentos no Paraguai. Alguns falam, o Armando Monteiro está deslocando mão de obra brasileira para o Paraguai. Não é bem essa a história. A ideia é encontrar parcerias, porque hoje, dentro das cadeias produtivas globais, cada vez mais tem que se falar em parcerias e encontrar os locais onde a produção é mais barata e mais adequada. A Volkswagen já tem hoje 2 grandes fornecedores de autopeças no Paraguai, cerca de Assunção, e no parque industrial que se montou lá perto de Assunção, e com grande eficiência e fornecendo para a Volkswagen do Brasil dentro dos padrões de quase que just on time. Os caminhões se deslocam diariamente, o Paraguai relativamente próximo, muito mais próximo, por exemplo, que Manaus, né? Alguns fabricantes até de televisão têm falado, por que não vir fabricar no Paraguai em vez de fabricar em Manaus? Manaus é tão distante
e há tantos benefícios fiscais que acabam prejudicando o resto da produção nacional, por que não vir e localizar as unidades no Paraguai? Em termos de negociações internacionais, e esse é o tema, eu acho que mais importante e mais palpitante do momento, eu contava aqui para... Eu chamei ela de Pomeroi, ela ficou meio assim, porque aqui chamam de Pomeroy, né? É como o Leroy Merlin, que é Leroy Merlin, mas aqui no Brasil é Leroy Merlin. Eu comentava com a senhora, ou senhorita Pomeroi, que o Brasil, por exemplo, não pode se dar ao luxo de ficar fora dos acordos internacionais mais. Chega, acabou, basta, nós temos que dar um basta nessa situação. Nós sim queremos, e com muita ênfase, e por isso o presidente Macri hoje vai ser, não sabatinado, mas vai ser alertado para esses desejos do setor empresarial brasileiro. Nós queremos que o acordo União Europeia-Mercosul vingue e vá em frente. E outro aspecto que nós estamos muito interessados é em participar do TPP. TPP não é mais uma negociação, é uma adesão a partir de agora. O Japão já sinalizou positivamente que o Brasil poderá aderir no futuro ao TPP, e os próprios Estados Unidos, o secretário de Comércio, não sei se os senhores viram a última entrevista que ele forneceu, Mr. Timothy, que é o USTR Representative, que os Estados Unidos também apoia a possibilidade de adesão. Então, se Japão e Estados Unidos apoiam a possibilidade de adesão, nós temos aí uma alavanca interessante. E temos que evitar esse tratado de Tordesilhas que foi imposto agora praticamente pelo TPP, colocando os países do Pacífico de um lado e nós aqui do Atlântico, incluindo o Paraguai, que fica no centro do continente, mas muito mais próximo do Atlântico e do Pacífico. Como negociações, então, eu queria mencionar, não vou contar a história para vocês da suspensão do Paraguai, por muito menos o Paraguai foi suspenso. Hoje, quando o Macri fala na possibilidade de suspensão da Venezuela, a gente recorda que o Paraguai foi o último a assinar a entrada da Venezuela, e hoje podíamos até fazer o comentário, talvez estivesse certo, né, em não querer a entrada da Venezuela, que foi altamente pressionado pelo Brasil e Argentina. No dia 17 de julho de 2015, na última cúpula do Mercosul, os países firmaram a adesão da Bolívia. É mais um complicador na nossa vida de Mercosul, porque nós não temos nem a nossa vida consolidada, e aí a adesão da Bolívia também poderá complicar o sistema. E em termos de negociações Mercosul-União Europeia, a última notícia de 27 de novembro passado agora, que não saiu praticamente nos jornais, a Cecília Malmström, que é a comissária de comércio da União Europeia, reuniu-se com os 28 ministros do bloco, que sinalizaram um apoio majoritário ao prosseguimento das negociações Mercosul-União Europeia, liderados pela Alemanha, obviamente. A Alemanha é quem mais força está fazendo no momento. E ainda há uma divergência, sobretudo da França, Hungria e Irlanda. Tanto é que os três conseguiram com que as negociações, o ok para o Mercosul-União Europeia, porque não se trata... A gente lê no jornal, o Brasil e a Argentina já chegaram a 87% do universo tarifário na lista de ofertas. E a União Europeia agora quer 91% do universo tarifário. Mas o âmago da questão não é esse. O âmago da questão é o seguinte: ao dia que a União Europeia disser sim, vamos fazer o acordo,
Aí vão se discutir se vai ser efetivamente 87, 88, 91, o que vai constar da lista de exceção. Vejam o caso do TPP. O Japão entrou no acordo do TPP, mas a desgravação automobilística é de 28 a 30 anos. Ou seja, só vão começar a importar automóveis norte-americanos daqui a 30 anos. Até lá, o automóvel Toyota continua sendo o automóvel que vai vender no Japão. Então tem que se olhar sobre esse aspecto também. Como é que vão avançar as negociações e como elas estão sendo entabuladas. Por último, eu queria mencionar o seguinte: em termos de comércio exterior, como eu mencionei no começo, o Brasil tem uma participação de 27% nas importações paraguaias e a China 25,3%. Talvez o Dom Oscar me dê a má notícia depois, em off aqui, que a China já passou o Brasil, mas a gente continua com os dados oficiais. Os dados oficiais dizem que a China está em segundo ainda. E, por último, queria mencionar, para não me estender demasiado, que a parceria com o Paraguai, eu diria que ela é sólida e nós que temos participado muito dessas reuniões todas, promovidas em grande parte pelo consulado, trazendo as autoridades paraguaias constantemente aqui para falar sobre os regimes tarifários, os regimes de investimento, as vantagens da energia paraguaia, que é muito relevante em relação ao nosso custo de energia no Brasil, as leis trabalhistas, a legislação trabalhista que vigora no Paraguai, que é muito mais favorável à manutenção do emprego, os valores de custo do trabalhador paraguaio, que são bem inferiores, quase que 30% inferiores aos nossos. Então, todas essas vantagens têm sido reverberadas com uma constância bastante grande, através do consulado, através das constantes reuniões que têm sido feitas, e eu diria que essa parceria é duradoura, forte e eficaz, e está aí para ficar. E aqueles que não conhecem o Paraguai, como disse o Dr. Fernando, Dom Fernando, o Paraguai realmente não é só aquela fronteira que nós temos com Foz do Iguaçu. O Paraguai é muito mais, é um país extremamente atrativo, com grandes atrativos turísticos também, um grande potencial, gente de excelente estirpe e de primeiro nível, e uma sociedade muito bem organizada, aprimorando os seus padrões educacionais. Falando um pouco em padrões educacionais, nós já formalizamos com o Paraguai por diversas vezes a nossa possibilidade de parceria vocacional através do Senai São Paulo com as organizações paraguaias para a formação e aprimoramento vocacional da mão de obra lá. Talvez os senhores não tenham notícia, mas há um esforço do Paraguai em levar de volta os paraguaios que estão aqui no Brasil para trabalharem no Paraguai pela escassez de mão de obra vocacional. Eles vêm, alguns vêm para o Brasil, aprendem vocações aqui no Senai e se radicam aqui. Outro aspecto importante, que aliás está mencionado no relatório, muito bem preparado aqui para o evento, 500 mil brasileiros, cerca de 500 mil brasileiros vivem no Paraguai hoje. Eu não gosto do termo Brasil-guaios, porque ele remete a uma parte meio negra da história entre os nossos povos. Eu prefiro dizer que são brasileiros radicados no Paraguai, e esses 500 mil têm contribuído muito com a economia paraguaia. Só existem mais brasileiros no exterior, nos Estados Unidos, do que no Paraguai.
Então, esse é um ponto importante e é um ponto de destaque que nós devíamos também incentivar. Acho que já se passaram aqueles grandes conflitos entre os paraguaios e os brasileiros lá radicados hoje. Eles já entenderam que os que estão lá para ficar e têm contribuído em muito com a economia paraguaia. Eu agradeço a atenção, vou pedir desculpas de ter que daqui a pouco fugir daqui, porque eu vou participar desse almoço com o presidente Macri e o protocolo é meio rígido, eu vou ter que me ausentar. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.